Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 11 de julho. Agora na Espanha, 20 horas e 24 minutos. No Brasil, 15 e 24 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas segue dando vigência a uma cunha triangular. A gente startou aqui uma micro tendência de alta, mas a gente está aprisionado na aresta superior. Fizemos a máxima hoje em 30, chegou a bater na máxima na madrugada 31.045. Depois testou de novo a aresta superior em 30.813. Depois voltou para o patamar da própria VWAP semanal, um pouco acima de 30.400. Agora está 30.548. No semanal a gente segue testando a resistência imposta pela linha superior da nuvem. Isso aqui está claramente desenhando uma figura triangular de caráter ascendente, com a aresta superior flat, a aresta inferior com a inclinação de padrão de 45 graus. Isso aqui é uma figura típica da análise técnica, é uma figura de alta, um padrão de alta quando a cunha triangular se forma dessa maneira, com a aresta superior totalmente flat, como agora, e a aresta inferior com essa inclinação de 45 graus. Isso aqui fatalmente vai explodir para cima. Aquele padrão, o Wyckoff, que um dos inscritos aqui no canal me mandou, esse gráfico foi plotado ali em meados de junho. Então isso aqui foi aquele mergulho do dia 18, 19 de junho, onde a BTC bateu 24.800. Então formou essa perninha que seria a corretiva do padrão Wyckoff, que dentro do Price Action estuda os padrões comportamentais dos ativos. Então, segundo esse padrão Wyckoff, a gente estaria iniciando aqui a nossa pernada em direção a um patamar entre 36 e 40 mil dólares, exatamente como eu tenho prognosticado. Esse fundo aqui que ele desenhou foi justamente aquele fundo lá, esse fundo aqui, ó, protagonizado ali no dia 18, 19 de junho, em que a BTC formou esse fundo. Depois startou essa sequência de candles compradores que muito provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares. No gráfico diário, segue a nossa bandeira de alta plenamente vigente. Hoje a gente estressou mais uma vez a aresta superior, fizemos a máxima em 30.830, ontem tinha batido a máxima em 31.045. Enfim, a gente está ali estressando a aresta superior. Isso aqui em algum momento vai explodir até 36 mil dólares. A BTC basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal estão agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade esverdeada até ganhou um pouco de espessura. No gráfico intraday, a BTC está um reloginho. Hoje todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Batia na upper, voltava para VWAP, beijou a primeira lower, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP, beijou aqui a lower, voltou para VWAP, depois deu mais um beijinho na lower e aí voltou para VWAP e acabou estressando aqui, até rasgando aqui de baixo para cima a última upper. A BTC está um reloginho no intraday. Na seara fática, o ex-presidente da SEC, da CVM norte-americana, diz que há condições para aprovação do ETF de BTC no mercado à vista, no mercado spot. Jay Clayton, o ex-presidente da SEC, que hoje é o cargo que hoje é ocupado pelo Gary Gensler, diz que é bem provável que o fundo ETF de BTC no mercado à vista seja aprovado se for demonstrado a mesma segurança e eficácia do fundo do mercado de futuros. Segundo ele, não há muitos problemas do ponto de vista fundamental para a aprovação desse ETF. Na época, ele reporta que na época em que ele era presidente da SEC, a BTC ainda estava muito incipiente, a negociação no mercado spot era muito controlada por poucas exchanges, mas o cenário mudou dramaticamente, reconhece ele. E a China expande os tentáculos da CBDC, que é a Coinbank Digital Currency do Banco Popular da China, para novos horizontes. Eles querem tokenizar basicamente toda a economia chinesa dentro desse ecossistema que vai ser a blockchain comandada pelo Banco Central Chinês, que é o Banco Popular da China. E a Malásia é o novo rival em termos de hub criptográfico de Hong Kong.
Hoje, uma licença criptográfica em Hong Kong custa 100 milhões de dólares de Hong Kong. Um dólar de Hong Kong vale basicamente 10 cents de dólar americano, ou seja, um dólar americano vale quase 10 vezes um dólar de Hong Kong. Então, se custa 100 milhões de dólares de Hong Kong, é quase 10 milhões de dólares norte-americanos. Enfim, agora outros tigres asiáticos também querem deter a condição de hub criptográfico. E o governo do Reino Unido lança um sandbox, um ambiente de teste para a tokenização da sua economia à medida que a CBDC, que vai ser a Libra digital, se aproxima. Enfim, é o novo normal. O Banco Central do Brasil também está em fase de teste da sua CBDC, do seu ecossistema, que também vai tokenizar a economia brasileira. Agora é o Banco Central britânico. O próprio Banco Central Europeu também já está testando. Enfim, daqui a pouco as CBDCs vão inundar as DeFis com um terremoto de 15 trilhões de dólares em liquidez. Por isso que eu reporto para vocês que as CeFis estão em vias de serem extintas. Todas as negociações de futuros, de swap, vão todas elas migrarem para as DeFis. Quando chegarem as CBDCs, não se enganem, qualquer DeFi vai se conectar à blockchain do Banco Central norte-americano e as pontes entre a moeda fiat soberana e o mundo cripto vão ficar não vão mais ser necessárias. Não será mais preciso um banco para poder fazer a ponte criptográfica entre Binance e o sistema bancário. Simplesmente vai ser possível trocar BTC por euro digital, vai ser possível abrir uma operação de futuros long ou short diretamente numa DEX com o wallet do Banco Central norte-americano, do Fed, operando diretamente na plataforma sem a necessidade de uma ponte com o sistema bancário, justamente porque as DeFi serão inundadas com toda essa liquidez. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o bilionário indiano Chamath Palihapitiya, canadense indiano, ele adverte que a América corporativa vai enfrentar um muro de dívidas que vai inviabilizar boa parte das corporações empresariais norte-americanas. Segundo Palihapitiya, a nova rodada, a temporada de rolagem de dívidas corporativas vai promover uma verdadeira varredura. Muitas empresas altamente endividadas, inclusive com capital aberto na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, vão ter os seus respectivos negócios inviabilizados, porque esse aumento abrupto da taxa básica de juros vão tornar os seus negócios simplesmente inviáveis, por assim dizer. Segundo ele, a temporada de quebra que começou com o Silicon Valley Bank, First Republic Bank, não deu nem para arrancada. O que vem por aí é simplesmente catastrófico, segundo ele. E um tribunal federal norte-americano promoveu um verdadeiro revés no mundo do metaverso e autorizou a Microsoft a comprar a Activision Blizzard por 75 bilhões de dólares. As duas empresas, Microsoft e Activision Blizzard, vão concluir o negócio. Isso acabou estremecendo o mercado de videogames e metaverso, justamente porque essa transação foi bloqueada pelo governo Biden. Os reguladores entenderam que haveria um monopólio desse setor pela Microsoft, mas agora o negócio foi viabilizado por um tribunal federal norte-americano. Isso vai ter reflexo também no metaverso do mundo cripto, por assim dizer. E a OTAN, com os seus líderes reunidos na cimeira, na cúpula em Vilnius, na capital da Lituânia, disse que vai ofertar um caminho rápido para a adesão da Ucrânia à OTAN, mas não no presente momento. Segundo eles vão aguardar condições favoráveis, que ainda não se encontram no presente momento. Os membros da OTAN prometem convidar a Ucrânia a ingressar no bloco militar ocidental quando os aliados entenderem que há condições para isso. No meio dessa guerra, não há a menor condição de aceitar a Ucrânia
na aliança militar ocidental. Até porque a aceitação da Ucrânia nessas condições colocaria diretamente os integrantes da OTAN imediatamente em guerra. Ou seja, a BTC aqui no 6 horas segue dando vigência à nossa bandeira de alta, o mastro ainda tem uma proporcionalidade, guarda uma proporcionalidade com a longevidade da bandeira, isso aqui a qualquer momento vai explodir em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.